Boa noite, Marquinhos. Você hoje entra para a história aí do Curitiba, 10º treinador que mais vezes comandou o Curitiba, né, na toda a história, se iguala ao Ney Franco. Contra o Grêmio você já passa. E qual a avaliação que você faz dessa vitória do Curitiba hoje, uma vitória que tira o time da zona do rebaixamento? Bom, em relação a esses números, acho que é uma representatividade muito grande no cenário nacional. Treinador de 35 anos, está entre os 10 que mais comandaram o Curitiba. Isso para mim é uma honra, né? Se igualando ao Ney Franco. Mas claro que isso fica em segundo plano. Acho que o principal fator hoje foi essa vitória. Sabíamos o quanto seria difícil o jogo, em função de tabela, em função das derrotas do qual viemos, mas que tudo deu certo. E fizemos um jogo seguro, um jogo equilibrado, e que merecidamente o grupo correspondeu àquilo que sempre esperamos deles. Marquinhos, é por conta exatamente do momento delicado de competição, de final de competição, que no segundo tempo, vencendo com um jogador a mais, ainda o Curitiba, em alguns momentos, chegou a sofrer uma pressão natural do Botafogo e de repente não soube sair exatamente de um sufoco teórico em alguns momentos e só foi ter tranquilidade com o gol do Alex no final da partida. É por conta deste momento, por toda a pressão, é por conta também do adversário que também precisava de um resultado diferente aqui? Olha, já vi muitos jogos dentro do futebol em que a equipe que sempre tem um jogador a mais acaba perdendo o jogo e se complicando uma partida. E nós trabalhamos situações de superioridade numérica, inferioridade numérica. Era uma proposta equilibrada e o Botafogo se lançou de uma maneira compactada, onde fez as duas linhas de 4 e ficou difícil de infiltrar, de terminar as jogadas. Então era um jogo que tinha que ter paciência, tinha que ter calma. O Mancini colocou jogadores de força à frente, né? O Yuri, o próprio Carlos Alberto, que quando chegava nele dava um toque de qualidade, segurava a bola, chamava as faltas para a bola parada. Então tivemos que ter calma, tivemos que ter paciência. Quando quisemos acelerar, caímos na armadilha deles, entregávamos a bola para eles, onde eles esticavam a bola em velocidade e davam o contra-ataque nas costas, tanto de Norberto quanto de Carlinhos. E aí tivemos que equilibrar as ações. Colocamos o Elber para que pudéssemos abrir mais o setor, né, com o Martinucci de um lado, o Elber de outro, o Joel centralizado e o Alex vindo por trás. A partir do momento que eu entendi que estávamos perdendo o meio, né, em função de força, retornei com o Gil, né, aí montamos a linha de 3 volantes. E aí reequilibramos taticamente a disposição de meio campo e controlamos novamente o jogo. Marquinhos, você teve 2 sequências aí fora, e a última em particular, né, aquela de Florianópolis, a derrota para o Figueirense, a forma como os jogadores saíram abalados daquela partida, a situação, a tensão que acabou tornando todo esse momento do Curitiba. Como é que você fez sem muito tempo para trabalhar? E como é que foi essa parte de papo e trazer essa equipe hoje já recuperada? Pelo menos a gente percebeu isso da parte emocional. Eu sempre tenho, desde a minha chegada, dito, né, o quanto esse grupo tem mostrado caráter, profissionalismo e empenho. E não partiu de mim, não partiu da direção, partiu deles, atletas, uma conversa em que eles se cobraram, realmente viram que contra o Figueirense deixamos de fazer e que hoje não poderia acontecer o que aconteceu lá. E o fator casa, o fator Couto Pereira é sensacional. Ter essa torcida incentivando, gritando nos momentos mais difíceis, apoiando, isso repercute dentro de campo e faz com que nós e os atletas, principalmente dentro das 4 linhas, tenham a energia necessária para buscar os resultados. Marquinhos, agora você parte para um novo cenário, fora da zona do rebaixamento e encarando um adversário que está buscando entrar na zona da Libertadores. Como é que vai ser o restante da semana do Curitiba visando o Grêmio? De muito trabalho, de muito estudo,
de muita sabedoria, porque vamos enfrentar um adversário que briga, né, por Libertadores, e que desde a chegada do Felipão se ajustou de uma maneira tática e tem colhido os resultados tanto dentro, mas principalmente fora, pela filosofia de jogo do Felipe e as características dos seus jogadores. Então vamos estudar bem. Sentimos o gosto de sair por algumas rodadas e retornar na próxima. Foi o que nós passamos, o que os atletas colocaram, de que essa reta final, o importante é estar fora, e mais do que isso é permanecer. Então é um jogo que nós vamos ter que ter equilíbrio e mais do que nunca precisar do torcedor. Eu acho que vale agora ter um Couto Pereira lotado para essa decisão. Chamo aqui o torcedor para que faça presente, e até mesmo ali atrás do banco, que tem incentivado, que tem jogado junto com os atletas que não têm entrado no jogo, eles a todo momento gritando, incentivando. Então isso é bonito, é importante e motiva. Marquinhos, o Alex na saída do campo disse que a situação financeira internamente está sendo muito bem resolvida, e ele falou inclusive com otimismo sobre a situação. Que diferença faz para o teu trabalho e para os jogadores, nesse momento que faltam 8 rodadas, ter isso aí definitivamente solucionado nos próximos dias? Claro que é importante. A diretoria, o presidente, tem feito um esforço, e isso é uma situação interna e onde a diretoria é quem deva responder em questão financeira, mas tem esse compromisso até a sexta-feira e o voto de confiança do grupo para que possa ser sanado toda qualquer questão financeira. Mas isso quem deve responder mais a fundo é a diretoria, e da minha parte e dos jogadores é responder dentro de campo, até porque aqui no Couto Pereira, mesmo passando por momentos difíceis por essa questão, nunca deixamos de corresponder, e as vitórias aqui dentro de casa têm feito a diferença. Marquinhos, 2 questões. Primeiro, quase saiu um gol hoje do Lucas Claro numa jogada ensaiada, né? Todo mundo esperava ali a cobrança de falta do Alex, o Robinho cobrou pro Zé e ele tocou pro Lucas. Essa é uma questão que eu quero que você fale. Está tendo tempo até de trabalhar, de ensaiar isso. E para projetar o jogo já contra a equipe do Grêmio, o Helder deverá estar à tua disposição ou não? Em relação à jogada ensaiada, a gente, apesar do pouco tempo, eu tenho insistido muito nessas jogadas trabalhadas, planejadas, tanto na bola parada quanto situação de jogo, transições, né, a compactação, mas a bola parada nós sabemos o quanto é importante, e hoje novamente quase saiu, né, mais um gol de jogada ensaiada. Então a gente tem trabalhado, os atletas têm se empenhado e tem dado certo, e não tenho dúvida de que essas situações serão muito necessárias e úteis para que possamos somar pontos e terminar fora da zona de rebaixamento. Em relação ao Helder, tem sido trabalhado, tem sido feito todo o tratamento. Vamos aguardar, ele ainda está em processo de recuperação, ainda está sentindo, e por conta disso talvez não apresente condições para o jogo do Grêmio ainda. Marquinhos, em relação ainda à formação e a forma de jogar, independente do adversário, você já reiterou várias vezes aqui que sempre é um time ofensivo, com alguns cuidados também, fora de casa, em casa, mas é um momento delicado em que o erro tem que ser 0. Você pode mudar essa característica, pode mudar não só no aspecto de jogadores, mas também na formação tática da equipe ou não? Nós temos jogado, o Curitiba tem uma filosofia de jogo e 2 a 3 maneiras de jogar, em função do adversário, em função de lesões, até mesmo cartões. Então é jogo a jogo, o pensamento, a estratégia montada, mas não podemos deixar de jogar para frente, esse é o pensamento. Hoje nós voltamos a jogar com o Sérgio e com o Rosinei na linha de volantes, com o Alex e Robinho na armação, e Zé e Joel à frente, né? Tendo esses 4 homens, o quinto um volante chegando pelo lado da bola e o sexto lateral pelo lado da bola chegando. Então essa é mais ou menos a maneira como nós desenhamos em função da bola. E sem a bola nós temos aí 10 jogadores para trás da linha da bola procurando ocupar espaço e compactar para não ser surpreendido. Marquinhos, eu queria que você falasse da importância da vitória
e principalmente pelos números que você tem dentro do Couto Pereira, né? 76% agora, nessa sua passagem, nesse momento, né? Com 7 partidas, você tem 5 vitórias. Por que um time tem um comportamento tão diferente no teu modo de ver dentro do Couto Pereira e você não consegue, mesmo você já falou, muda 2 volantes, 3 volantes, 2 meias, se dá para entender um pouco isso nesse momento? Essa oscilação passa muito pela questão psicológica, mental. Quando você joga fora, você joga com uma proposta de atacar. A filosofia do Curitiba é essa e acaba sofrendo gols iniciais, início de partida, que acaba comprometendo uma estratégia de jogo. Então, nós temos que continuar, é claro que corrigir aquilo que precisa ser corrigido, isso estamos fazendo, porque se faz importante e buscar pontos fora. Se não 3, 1, e de ponto a ponto procurando fazer com que o Curitiba se mantenha e principalmente para a última rodada esteja fora dessa zona de rebaixamento. Marquinhos, o Joel e o Alex são 2 jogadores que vinham sendo cobrados nas últimas partidas. O Joel, se não me engano, não marcava 7 jogos, o Alex a 17 jogos. A importância desses 2 jogadores voltarem a marcar nesse momento, faltando 8 rodadas, ajudando o time a sair da zona de rebaixamento. A importância ela é de um peso muito grande. E eles têm se cobrado. Eu, durante a semana, os cobrei muito em relação ao ataque, em relação em voltar a fazer gol, até porque os últimos haviam sido feitos por um volante, o Helder, e um zagueiro, o Lucas. Então nós precisávamos que nossa linha de frente voltasse a marcar. E eles têm trabalhado muito, não só eles, todo o setor ofensivo, os atacantes, têm trabalhado muito. Nós temos nos empenhado nos trabalhos específicos técnicos de cruzamento para os laterais, meias. Então os trabalhos têm acontecido e isso é fruto, primeiro, da qualidade deles, do trabalho e do empenho desse grupo de jogadores, em especial desses atletas que hoje foram felizes nas conclusões da jogada. Agora, para fechar, um clima light, o que você achou da atuação do Marcelo na hora de tirar os quero-queros ali do gramado? Pois é, uma situação atípica, né? Mas que ele já tem feito isso no CT e talvez por esse motivo ele tenha tanto entrosamento assim e tanta habilidade para que pudesse tirar os quero-quero de campo. Marquinhos, só mais uma. Com relação ao jogo do Grêmio, hoje foi um jogo muito tenso, uma luta direta na luta contra o rebaixamento, mas o Grêmio é totalmente diferente a situação, luta para entrar no G4. O que muda no jogo contra o Grêmio do próximo sábado? Primeira questão de controle emocional, por objetivos distintos, então estratégias diferentes, né, com objetivos diferentes. É um jogo perigoso, é um jogo que nós temos que procurar somar pontos e buscar a vitória aqui dentro para se manter fora da zona de rebaixamento. Por conta disso, nós temos que ter muito equilíbrio, aproveitar os erros deixados pela equipe do Grêmio, pela estratégia do Felipe, mas entendendo que é um jogo de muita responsabilidade, um jogo muito tenso, muito difícil, e volto a dizer que a presença do nosso torcedor vai ser importante como 12º jogador, incentivando, apoiando e tendo o que eles têm feito, né, ou aqui dentro do Couto Pereira, tendo paciência e incentivando a equipe, principalmente nos momentos mais delicados. Isso é um pedido que eu faço e que a gente sente o diferencial no momento mais difícil da partida.